Olá! Nesse vídeo, nós vamos ver as principais regras de derivação, além das derivadas das funções que nós vimos no vídeo anterior. Então, nós vamos fazer as derivadas daquelas funções que foram faladas e estabelecer novas regras. Bom, vamos relembrar então de que lá foi falado que a derivada de uma função constante é sempre igual a zero. Então, se você tiver f de x sendo uma constante, sendo essa constante pertencente aos reais, a derivada dessa função será sempre zero. Um exemplo, se você tiver uma função f de x sendo igual a 6, a derivada dessa f de x, dessa função, será igual a zero. Então, não há cálculo nenhum. Falou que é constante, a derivada é zero. Falamos também no vídeo anterior da derivada da potência, a função potência. E lá nós vimos que, sendo uma função f de x do tipo x elevado a n, sendo esse n pertencente aos naturais exceto zero, para você fazer a derivada dela, basta você pegar o n, multiplicar pelo coeficiente de x, e no expoente n subtrair uma unidade. Então, um exemplo, se você tiver a função f de x igual a x à quarta, para você calcular a derivada dessa função, basta você fazer o 4 vezes o x menos e subtrair uma unidade do expoente. Então, 4 menos 1. Logo, a derivada da função f de x igual a x à quarta será 4x elevado ao cubo, certo? Lembrando que, se aqui nós tivermos algum coeficiente junto com o x, por exemplo, se fosse 3x à quarta, bastava você fazer 4 vezes 3, x elevado a 4 menos 1, ficaria 12x ao cubo. Então, se tiver já um coeficiente pré-existente na função, basta você multiplicar pelo valor de n que você está baixando. Tá? Bom, aqui já vem uma primeira regra para a questão de derivada, que é a chamada derivada da soma. E a derivada da soma nada mais é que a soma das derivadas. Ou seja, se você tem uma função f de x, onde você esteja somando ou subtraindo outras duas funções, aí chamadas de g e de h, basta você derivar as duas funções. Um exemplo, no caso da definição, f' de x vai ser g' de x mais ou menos h' de x. Tá? Um exemplo, se você tem a derivada, a função x à quarta mais x mais 6, quer dizer que você está somando três valores aí. Se você quiser encontrar a derivada desta função, basta você derivar o x à quarta, derivar o x e derivar o 6. Derivando o x à quarta, ficaria 4, que multiplica x elevado a 4 menos 1. Derivando o x, ficaria 1, que multiplica x, 1 menos 1. E derivando 6, que é uma constante, derivada da constante, é zero. Assim, a função f de x, ou a derivada de x, ficaria 4x ao cubo e mais 1x elevado a zero. X elevado a zero, a gente sabe que é 1, Logo, a derivada dessa função ficaria 4x ao cubo mais 1. E aí você já tem a derivada da função pronta. Veja que aí eu fiz passo a passo, mas você pode fazer direto. Lá na função f de x igual a 4x, a x à quarta mais x à sexta, mais x mais 6, você já poderia fazer de cabeça lá 4x, 4 menos 1 dá 3, então 4x ao cubo, derivada de x vai ser 1 e a derivada de 6 vai ser 0. Já chegar na resposta direto, 4x ao cubo mais 1. Tá? A derivada do produto. A derivada do produto, sendo f de x um produto de uma função g vezes uma função h, vai ser igual a derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira
vezes a derivada da segunda. Então, veja que já existe uma regra para você encontrar a derivada do produto de outras duas funções. Então, sempre derivada da primeira função vezes a segunda função, mais a primeira função vezes a derivada da segunda função. Veja como é simples também. Vamos derivar a função f de x igual 2x ao cubo menos 4x ao quadrado, que multiplica 3x à quinta mais 5x ao quadrado. Então, aí você tem o 2x ao cubo menos 4x ao quadrado é a primeira função, e o 3x à quinta mais x ao quadrado é a segunda função. Nesse caso, você vai fazer a derivada de 2x ao cubo menos 4x ao quadrado, faz a derivada dela, multiplica pela segunda, normal, 3x à quinta mais x ao quadrado, mais a primeira função normal, 2x ao cubo menos 4x ao quadrado, vezes a derivada da segunda, né, que é 3x à quinta mais x ao quadrado. Então, derivando ficaria assim, ó. Derivando 2x ao cubo, aí você já faz 2 vezes 3 dá 6. Era x ao cubo, subtrai a unidade, fica x ao quadrado. Então, derivada de 2x ao cubo é 6x ao quadrado. Menos 4x ao quadrado. A derivada de 4x ao quadrado seria 4 vezes 2, 8. E a derivada de x ao quadrado é x. Então, ficou a derivada da primeira, fica 6x ao quadrado menos 8x. Vezes a segunda função, 3x à quinta mais x ao quadrado. Mais, aí a primeira função, que é 2x ao cubo menos 4x ao quadrado, vezes a derivada da segunda. Então, derivando a segunda, 3x à quinta, a derivada é 15x à quarta. Por quê? 5 vezes 3, 15. Era x à quinta, derivada é x à quarta. Derivando x ao quadrado. Então, 2 vezes 1, 2. Derivando x ao quadrado, fica apenas o x. Então, 15x à quarta mais 2x é a derivada da segunda função. Depois, seria só efetuar as multiplicações, adições e subtrações, e a gente chegaria à derivada dessa função aí, que seria 48x à sétima, menos 84x à sexta, mais 10x à quarta, menos 16x ao cubo. Então, sempre a derivada do produto é derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, não pode esquecer essa regrinha aí. Depois vem a derivada do quociente, né? A derivada da divisão. Então, se você tem uma função f de x, onde você tem uma função g de x dividido por uma função h de x, onde essa função h tem que ser diferente de zero, a derivada dela vai ser a derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, tudo dividido pela segunda elevado ao quadrado. Lembrando que a primeira função vai ser o numerador e a segunda função vai ser o denominador. Tá? Então, a regra é um pouquinho maior que a do produto. Então, derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda e dividido pela segunda ao quadrado. Vamos ao exemplo. Encontrar a derivada dessa função. F de x, 2x ao cubo, menos 4x ao quadrado, dividido por 3x à quinta, mais x ao quadrado. Então, a nossa função primeira é o numerador, o 2x ao cubo menos 4x ao quadrado, e nossa função segunda é o 3x à quinta mais x ao quadrado. Ou seja, numerador é o g, denominador é o h. Então, fazendo a derivada dessa função, nós vamos ter isso aqui, ó. Aí apenas uma simbologia para simplificar, chamando a primeira de u e a segunda de v. Tá? A fórmula é a mesma. Ó. Derivada da primeira função, que é a u. Pega o 2x ao cubo menos 4x ao quadrado. Vai derivar ela.
vezes a segunda, que é 3x à quinta mais x ao quadrado. Aí, menos a primeira função, que é 2x ao cubo menos 4x ao quadrado. E vamos multiplicar pela segunda, que é 3x à quinta mais x ao quadrado, derivada essa. Dividido por 3x à quinta mais x ao quadrado. Fazendo as derivadas, nós teríamos isso aqui, ó. Então, fazendo 2x ao cubo, derivando, dá 6x ao quadrado. Menos 4x ao quadrado, derivando, dá menos 8x. Então, essa nós derivamos, a primeira. Aí repete a segunda, ó, 3x à quinta mais x ao quadrado. Menos o 2x ao cubo menos 4x ao quadrado também só repete, que ela não tem derivada. E a segunda nós temos derivada, o 3x à quinta mais x ao quadrado, derivando 3x à quinta dá 15x à quarta. E derivando x ao quadrado, fica apenas 2x. Tudo dividido por 3x à quinta mais x ao quadrado, elevado ao quadrado. Efetuando as multiplicações aí no numerador, tá? E no denominador, nós vamos ter isso aqui, ó. 18x à sétima, 6x à quarta, menos 24x à sexta, menos 8x ao cubo, menos 30x à sétima, menos 4x à quarta, mais 60x à sexta, mais 8x ao cubo. Um detalhe que aí já está feito o jogo de sinal, desse sinal de menos que tem no meio da expressão, com todos os termos, né, finais aí. Aí tem alguns elementos que a gente pode eliminar, o menos 8x ao cubo com mais 8x ao cubo. Aí vai restar menos 12x à sétima, mais 36x à sexta, mais 2x à quarta. Resolvendo esse quadrado aí do 3x à quinta mais x ao quadrado, vai dar 9x à décima, mais 6x à sétima, mais x à quarta. Colocando o x à quarta em evidência, no numerador e no denominador, ficaria dessa maneira, que a gente vai poder eliminar ou simplificar o x à quarta. Assim, a derivada da função f de x vai ser menos 12x ao cubo mais 36x ao quadrado mais 2, sob 9x à sexta mais 6x ao cubo mais 1. Então, essa é a definição da derivada do quociente, certo? Depois nós temos a famosa regra da cadeia. A famosa regra da cadeia, ela fala de uma função composta. Se você tem y igual, sendo g de u, e uma função u sendo igual a f de x. Se você substitui o u pelo f de x, então a composição você pode dizer que y é igual a g de f de x. E ela vai ter uma derivada em relação a x. Então, y' de x, ou a derivada em função de x, vai ser derivada de g em função de u e a derivada de f em função de x. Como ficaria isso daí, né? Vamos encontrar aqui, então, a derivada dessa função. F de x igual a raiz cúbica de 3x à quarta menos 4x ao quadrado. Então, como proceder nessa questão? Primeira coisa, transformar essa raiz em potência, tá? Expoente fracionário. Então, raiz cúbica de 3x à quarta menos 4x ao quadrado é a mesma coisa que 3x à quarta menos 4x elevado a 2/3. Assim, nós podemos proceder da seguinte forma. Tá? Derivada, no caso aí da primeira, ficaria 2/3, que multiplica 3x à quarta menos 4x elevado a menos 1/3, porque 2/3 menos 1 dá menos 1/3, vezes a derivada
do que está dentro do parênteses, a derivada de 3x à quarta menos 4x. Então, derivada de 3x à quarta é 12x ao cubo, menos a derivada de 4x é apenas 4. Assim, a nossa função derivada ficaria 2, que multiplica o 12x ao cubo menos 4. Então, esse 2 é o 2 lá da fração 2/3, com o 12x ao cubo menos 4. O 3, que é o denominador, eu mantive no denominador. E esse 3x à quarta menos 4x elevado a menos 1/3, eu levo ele para o denominador com expoente positivo e já transformo ele em raiz. Então, essa seria, no caso, a função derivada de x. Tá? Um outro exemplo. Vamos derivar essa função 2x ao cubo menos 4 dividido por x ao quadrado mais raiz cúbica de x. Então, fazendo a derivada, como é um quociente aí a primeira, eu tenho a derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, dividido por, pela segunda ao quadrado, ou seja, x ao quadrado, mais a derivada da segunda, tá certo? Seria a divisão de, a aplicação da regra da cadeia. Bom, aí nós temos a derivada de 2x ao cubo menos 4 vai ficar 6x ao quadrado. A derivada de 4 é zero, então só fica 6x ao quadrado, vezes x ao quadrado, menos a derivada é 2x ao cubo menos 4, vezes a derivada de x ao quadrado. A derivada de x ao quadrado é 2x, dividido por x ao quadrado, que dá x à quarta, mais a derivada de x elevado a 1/3, que poderia ter feito direto aí, fica 1/3 vezes x elevado a 1/3 menos 1. Assim, nós temos 6x à quarta, que seria 6x ao quadrado vezes x ao quadrado, menos o 2x ao cubo menos 4, que multiplica 2x, já vai dar menos 4x à quarta, menos com menos fica mais 4 vezes 2x, 8x, dividido por x à quarta, mais 1/3 de x elevado a menos 2/3. Somando os termos correspondentes aí, os termos semelhantes, nós temos 6x à quarta menos 4x à quarta dá 2x à quarta, mais 8x, dividido por x à quarta, mais o 1/3, que multiplica 1 dividido por x elevado a 2/3. No caso, dava negativo, já passei para o denominador com o expoente positivo. Transformando aí essa potência em raiz, nós temos 2x à quarta mais 8x dividido por x à quarta, mais 1, que multiplica 1 mais 1 sobre 3 raiz cúbica de x ao quadrado. Que, no caso, a gente pode colocar aí no numerador, no primeiro termo, aí, o x em evidência, simplificar, ficaria apenas 2x ao cubo mais 8 dividido por x ao cubo, mais 1 sobre 3 raiz cúbica de x ao quadrado. E a derivada da função exponencial, que a gente viu também no outro vídeo, no vídeo anterior, sendo a função f de x a elevado a u, ou u de x, a derivada dessa função vai ser o a elevado a u vezes o logaritmo natural de a vezes o linho. O caso particular, que é quando você tem f de x igual a e elevado a u, que lá a gente chamou de e elevado a x, mas só muda a variável, tá? Que vai ficar sempre e elevado, no caso, a u. Assim, vamos encontrar a derivada desta função aí. F de x igual a 8
igual a 8 elevado a 3x ao quadrado mais 5. Assim, aplicando a nossa definição, ficaria f' de x igual a 8 elevado a 3x ao quadrado mais 5, que é o nosso a elevado a u, vezes o logaritmo natural de 8, que multiplica 3x ao quadrado mais 5. Essa, no caso, a derivada, tá? F' de x vai ser 8 elevado a 3x ao quadrado mais 5, vezes o logaritmo natural de 8, vezes a derivada de 3x ao quadrado mais 5, vai dar apenas 6x, uma vez que 3 vezes 2 dá 6, derivada de x ao quadrado é x, e a derivada de 5 é zero. Então, resta apenas 6x. Então, esse seria, ou essa seria, a função derivada dessa função exponencial. Bom, aí são alguns exemplos, então, de cálculo de derivadas e algumas regras de derivação. Então, nas atividades que virão, nós temos que utilizar sempre essas regras de derivação e sempre aplicar a derivada para cada tipo de função de maneira adequada. Tá certo? Então, quaisquer dúvidas que forem surgindo nas atividades podem ser mandadas para serem sanadas. Até o próximo vídeo.